que interessa. Hoje a gente vai falar com vocês sobre avaliação de autores. Como é que você faz essa avaliação? Como é que vocês decidem se é 1, 2, 3 estrelas? E mais importante, como é que você qualifica um BookTok, um Instagram? Porque eu ouvi dizendo aí no Thread, no Twitter da vida, que início de ano todo mundo é pro Instagram e depois todo mundo desiste. Como é que fica isso na mente das pessoas? E você, se você tá nesse ramo, se você trabalha com isso, bota aqui nos comentários como você se sente em relação a isso. Quem trabalha com isso há anos, o ano inteiro, e leva super a sério. Exatamente. E aí, de repente, surge centenas de perfis que só querem se cadastrar nas editoras para ganhar livro de graça. Exatamente. E acabam prejudicando o trabalho desses profissionais, né, de vocês que levam a sério. Por quê? Porque isso desmerece, né? E aí você acaba caindo naquela discussão de vários autores falando, mas esse preço, eu vou pagar isso. Gente, dá muito trabalho. A gente é autora, mas a gente é leitora também. E a gente não pode dimensionar o trabalho de ninguém, dizer quanto vale. Isso é uma coisa que é muito feia, né? Isso a gente já pode até para a primeira discussão. Exatamente. Porque assim, o autor nacional ele é muito criticado por conta disso. Os profissionais que trabalham, que são influenciadores literários, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, eles vivem reclamando, e com toda razão, de autores nacionais que não querem pagar o que eles cobram, ou que querem barganhar o serviço da pessoa, ou dizer como ela tem que fazer. E falar assim, eu tô pagando, vai me dar 5 estrelas. E, gente, não é assim, é o trabalho da pessoa. A pessoa tem que dizer a opinião sincera dela. Exatamente. Tem que ter, gente, tem que ser. E outra coisa, isso eu vou deixar um feedback para os autores. Muitos autores que eu trabalho, eles ficam assim, eles chegam e falam, mas uma opinião negativa, me deu uma estrela. Gente, você tem que usar a crítica para evoluir. Aí eu sei que isso gera um burburinho, mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou trazer esse exemplo porque é um livro que, além de ser um grande sucesso, se tornou série agora, inclusive nacional, da Carolina Riss, Perdida. Gente, se você for na Amazon, Perdida também tem avaliação negativa, acho que 1, 2 estrelas, porque ninguém agrada a todo mundo. Então essa é uma mensagenzinha que a gente gostaria de deixar para os autores, porque a gente recebe. E aí você tem que aprender a pegar aquela mensagem, avaliar o que aquela mensagem realmente está dizendo, para ver se tem uma coisa que você pode evoluir, né? Tem muita coisa que às vezes o leitor sinaliza pra gente. Você não tinha percebido, que pode ser uma melhoria. Exatamente, que você pode revisar, ou às vezes fazer uma melhoria, alguma coisa que você mesmo não tenha percebido. Claro que a gente sabe que tem aquelas críticas pesadas, aquelas coisas desnecessárias, e a gente vai entrar nisso também, que é quando a pessoa não lê o livro, simplesmente vai de má vontade, escreve qualquer coisa, e aí entra numa discussão que a gente viu no Twitter também, da galera que dá uma estrela sem explicação. Gente, você dá quantas estrelas você quiser, mas é muito legal que você dê o seu feedback. Por quê? Porque é para nosso crescimento. Estamos aqui 2 autoras falando isso. E para que o leitor que está ali procurando referências daquela obra entenda, se a pessoa achou muito ruim, por quê? Sim, não, e para não gerar burburinho. Porque, por exemplo, eu vou dizer para vocês, tem livros que são enormes sucessos e que eu abandonei. Não abandonei porque o livro é bom. Eu abandonei e não gostei porque eu não me identifiquei com ele. E tem isso também. Às vezes a gente tem, assim, leitores, né? A gente tem tempos. Tem vezes que a gente está na nossa vida e não está muito bem. Porque você não quer ler drama. E às vezes você pega um drama para ler, você logo abandona, fala, não vou. Ou às vezes você acabou de terminar um relacionamento, você vai ler um romance. Aí você tá pé da vida, você não quer aquela água com açúcar. Aí você vai meter o pau no romance porque você não tá se sentindo bem. Mas e se quando você coloca isso lá nos comentários, por exemplo, se eu peguei um thriller, peguei lá e no thriller tem lá, alguém avaliou 1 estrela, mas o cara falou, olha, é porque esse não é bem o meu gênero, eu não curti muito, eu acho que o livro pode até ser legal, mas não me envolveu, eu não gostei. Aí eu sei o porquê ele deu 1 estrela e eu sei, não, eu acho que isso é mais o gosto dele, pelo que eu li da sinopse, eu vou correr o risco. Agora, quando você dá 1 estrela a troco de nada, é ruim até pra você como avaliador, você como book Instagram e você como influencer. Por quê? Você não tá justificando. Então a sensação que dá é que você nem fez questão. Então isso é ruim para os 2 lados. E aconteceu isso comigo no livro Desencontros de Amor. É um livro teen, é um livro para o público adolescente, é um livro super leve, e o tempo todo eu falei isso, é baseado em histórias da minha adolescência, e veio uma pessoa mais madura que leu o livro, e esse livro realmente não era para ela, né? Ela não era o público-alvo desse livro, e ela deu 2 estrelas e falou, realmente esse livro não é para mim, mas serve para quem gosta de Thalita Rebouças. Ela tá certa. Sim, você vê, ela deu a avaliação dela baixa, mas ela explicou por quê. Então, se eu tô procurando o livro da Gi e eu gosto da Thalita Rebouças, eu super vou ler. Exatamente. E isso é um outro ponto, isso que você falou do público-alvo é bem legal, isso é um outro ponto que eu também queria. Era bom a gente trazer aqui, gente, porque assim,
Fiquem atentos a isso. Escolha de público-alvo tem que ser muito chave. Às vezes você acabou de escrever o seu livro e você quer divulgar para um livro, mas a linguagem do seu livro é para outro público. Por exemplo, se eu escrevo um livro com a linguagem adulta e quero vender para o jovem adulto, não vai funcionar, gente. Descrição é diferente, dinâmica de narrativa é diferente, o seu público dita o tom do seu livro. Entendeu? Então, assim, se você escolher o seu público para poder fazer aquele direcionamento, senão acontece mais ou menos isso, como a Gi sinalizou, a pessoa vai ler, apesar de ser um livro super em alta, super história. Quem aí, deixa aqui também nos comentários, quem nunca leu um livro e logo depois já ficou assim, ai não, mas é tão bobinho, é bobinho porque não é pra sua idade. Não significa que ou você pro não seu possa... gosto literário, né? Porque a questão de idade também é muito relativa, mas às vezes pro seu amadurecimento literário. Sim. Eu vejo várias, a própria Karine Nhons, querida, que eu adoro, falando que ela escuta muitos feedbacks do tipo assim, nossa, você precisa amadurecer o seu gosto literário. Gente, eu vi da Paula Alessandra, muita gente fala que ela lê romance, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou dizer, tem alguns romances que são tão profundos, trazem coisa tão densa, que só porque eles são, assim, com um público mais jovem, são com uma pegada de fantasia, as pessoas já logo criticam, as pessoas já logo falam que não deveria. Eu tenho mais de 40 e muitas vezes eu me pego na prateleira de livros young adult. Exatamente, a gente gosta. Mas assim, nossa defesa também, a gente escreve para esse público, né, Gi? E aí, como a gente escreve para esse público, a gente tem que estar acompanhando o que esse público está consumindo. E mais importante, a linguagem que é usada. Igual eu falei aqui, se você escreve com uma linguagem, por exemplo, infantil, vai vender para o jovem adulto, também não vai vender. Uma linguagem muito rebuscada que é para um público adolescente, não vai rolar. Não, e livros, às vezes, deixam de estourar pela escolha do público errado. Por exemplo, eu gosto de falar da JK. A JK, o Harry Potter que a gente ama e que é para todas as idades, gente, é para o público infantil. Então ele estourou no público dele, virou um super sucesso, causou curiosidade nos outros públicos e hoje ele é considerado para qualquer idade. Exatamente. Mas o público dele não é qualquer idade. O Pequeno Príncipe não é para qualquer idade. É um livro que realmente o foco dele é infantil. Mas a gente diz que é para qualquer idade porque a mensagem que tem nele é universal, né? É universal. Pode ser recebida tanto pelo público adulto quanto pelo público jovem. Agora, mas você imagina se ele tivesse sido inicialmente feito divulgação com o público mais velho? Teria flopado antes mesmo de subir e chegar onde é. Então, assim, você que é autor está assistindo a gente, tenham esses insights, comecem a verificar isso também. E faça análise. E você que é bookstagrammer, você que é booktalker, também me conta aqui nos comentários. A gente vai trazer agora essa discussão. Quais são os requisitos? Vocês já assim, se perguntam o que vocês... Porque eu sei, a gente sabe que todo mundo... Vocês são meio juntos, né? Na Bienal a gente viu isso. Tinha até um stand. É uma comunidade muito unida, né? Vocês são... E assim... hoje em dia a gente trouxe nessa discussão de que no início, botaram lá no Trades início de ano, todo mundo vai ver o Instagram. Como vocês que são profissionais, que são, como a gente falou, o ano todo, como é que vocês se sentem quando vários são intitulados? Como vocês acham que deveria ser essa escolha? Vocês acham que deveria ter algum critério para você escolher? Você que está assistindo a gente agora, você acha que deveria ter algum tipo de critério, alguma coisa? Eu não sei você já parou para pensar um pouco nessa parte do critério? Até quando a gente escolhe, né? Ou a galera que vai ler. Eu acho assim, que no meu caso é muito eu preciso ter empatia pela pessoa que está fazendo, eu preciso curtir o trabalho que ela faz, ver o respeito com que ela trata os livros, eu acho que isso é fundamental. Sim, e uma pessoa que é sincera e fala a sua opinião, mas sempre de uma maneira respeitosa e que vai abordar sempre pontos positivos e negativos, porque a gente tem gosto para tudo. Às vezes uma coisa que não foi tão legal para ele, uma experiência, uma outra pessoa vai ser. Sim, né? Exatamente. Então eu acho que na hora de escolher eu sempre vejo muito isso, assim, eu observo o trabalho que a pessoa faz, isso, o respeito pelos autores. Não, e o jeito também, eu vou trazer um ponto aqui, a resenha. Isso. Gente, tem muito, e aí eu falo também como autora e como leitora, porque, como eu disse, eu também procuro esses influencers, né, essas pessoas, para poder ver o que está em alta, para escolher minhas leituras. E assim, gente, tem pessoas que escrevem resumo do livro. E assim,
o resumo do livro não é uma resenha. E tá na sinopse, né, gente? Exatamente, está na sinopse. Você escreveu o resumo do livro e dizer o casal tem uma química incrível, você não me disse nada. E provavelmente você não leu, né? Exatamente. Aí entra esse questionamento. Então... eu vou falar uma coisa aqui. No meu livro Não Deu Match, que é um livro sobre desastres amorosos do Tinder, teve uma pessoa que avaliou, me deu nota 5, tá? Ou seja, não tenho por que reclamar, mas a pessoa botou assim, adoro romances fofinhos. E, cara... eu vou te dizer, eu digo como leitora aqui, brincadeiras à parte, eu digo assim, se eu olho um comentário assim desse num livro, eu falo, é amigo da autora. Então, assim, gente, quando vocês forem avaliar, independente do número de estrelas que você deem, coloquem uma justificativa, por que vocês amaram, por que vocês odiaram, o que incomodou vocês, porque pense isso, não só quem é influência literária agora, qualquer leitor que for comentar, gente, é importante que você coloque ali como você se sente, porque você está influenciando outras pessoas indiretamente, você está influenciando outros leitores. Eu acho que quando a gente abre muito e deixa, a gente acaba criando, quando a gente começa a fazer esses comentários vazios, a gente cria para autoras como essa lá da Green, que fez isso, que simplesmente criou vários perfis e fez. Sabe por que ela conseguia fazer isso? Porque ela criou vários comentários vazios, da mesma forma que a gente vê um monte na internet. E aí, a gente queria até levantar essa discussão, que foi outro tema que teve em pauta no último mês, que é isso, né? Que leva uma pessoa a se dar o trabalho mesmo de criar perfis fakes para esculachar o trabalho de, entre aspas, concorrentes. E aí a gente fala, cara, na literatura, um apoia o outro, tem espaço para todo mundo, gente. União, gente, sempre vai fazer força. A gente volta a reiterar, na Bienal, gente, a gente esteve juntas, né? Vendemos os nossos livros na Bienal em conjunto, e a gente vende, o meu, por exemplo, é fantasia com romance. Ou seja, poderia bater com a Gi, que é extremamente romance. Gente, os nossos livros esgotaram vendendo em conjunto. Não é porque a pessoa comprava o meu livro que não ia comprar Pelo contrário, a pessoa tinha interesse de comprar os dois juntos. E mais, a gente tinha outras autoras no stand com a gente, como a Priscila Lima, né, que estava lá com a gente também, de Volta ao Passado, é um romance também, e ela estava lá e compravam dela, da Gi, o meu, faziam até casadinho. Então, assim, união. Agora você pensa, essa autora fez todo esse burburinho, destruiu o lançamento dela, porque a gente falou que perdeu o contrato com a editora. Perdeu o contrato com a editora, se afundou. E a troco do que você faz isso? Você destrói o seu próprio livro. Porque as outras estão escrevendo o mesmo gênero. Gente, nenhum livro se escreve igual. Se você está escrevendo um livro igual de alguém, tem alguma coisa errada na sua estrutura. Porque por mais que a premissa seja a mesma, romance. Todo mundo sabe mais ou menos a premissa de um romance, mas a graça é como vai acontecer. Como vai ser desenvolvido, como é que aquela trama vai vir à tona, como é que vai ser a química do casal, como é que a história vai se desenrolar. E a experiência de vida que tem, que eu tenho, são 20, então eu jamais vou conseguir colocar como eu nunca vou conseguir colocar como ela coloca em alguns pontos a profundidade, assim como vice-versa, porque tem coisas que são únicas e a gente tem que se unir para fazer essa divulgação, para dizer, a gente pode falar isso porque a gente está nesse mercado já há um tempo e a gente já é amiga há um tempo. E a gente sempre se divulga juntas, a gente sempre posta stories juntas, a gente sempre faz esse desenvolvimento junto. E assim, a gente vê o resultado, né, Gi? Muito. Uma porque coisa a gente tinha antes, outra. Exatamente. E muitas vezes a gente faz questão de divulgar outros autores que a gente nem conhece pessoalmente. Sim, mas que são livros nacionais, porque assim, essa coisa de valorizar a literatura nacional é muito importante, forte. Sim. E autores que a gente gostou, livros que são perfeitos, que são redondos, e que a gente faz questão de indicar. Exatamente. E, cara, o cara que vai ler esse livro, muito provavelmente, pode lá na frente querer ler o meu ou não. Sim. Mas eu já vou ter contribuído de alguma forma para o mercado. Com certeza. E eu acho que isso não tem preço, sabe? Eu acho que todo mundo deveria fazer igual. Com certeza. Não tem, assim, eu acho que quando a gente se junta, você consegue trazer para os leitores a diversidade e outra coisa, a qualidade, entendeu? O que a gente faz, a gente traz, tanto livro, tanta coisa, e a literatura nacional, e a gente volta a reiterar por causa desse burburinho que teve. Por exemplo, a gente vai entrar agora em outro assunto que a gente quer trazer porque a gente acha que isso queima um pouco e não é um autor, queimam todos. E a gente está aqui numa coisa tanto de levantar a literatura nacional. A gente tem muito autor maravilhoso aqui. E eu digo para vocês, a Gi também é uma pessoa que a gente já viajou para fora. E eu acho, não sei se vocês é muito triste. Você entra numa livraria lá fora, você vê o quanto a nossa literatura é valorizada lá fora, quanto a galera gosta. E o quanto aqui ninguém dá a mínima. Então, isso também é frustrante. Eu já ouvi muito, tá? Pessoas falando assim, é nacional, eu não leio. Sim, e lá fora
É brasileiro, eu gostaria de ler. Cara, gente, tudo nosso lá fora, novelas, livros, Tudo. é um sucesso estourado. E aí aqui dentro mesmo do nosso país, as pessoas simplesmente lavam a mão. E quantas vezes a gente já não ouviu, né? Nossa, é tão bom para ser brasileiro. Aí Gente. é outra. E aí, gente, isso não é elogio, tá? Só pra falar que isso é uma crítica. A Literazil, né, que é um perfil literário que eu sigo, que eu gosto muito, levantou essa discussão no perfil dela. E é isso, gente. Isso, pelo contrário, isso é uma ofensa. Como assim, apesar de brasileiro é bom? Sim. Isso é um preconceito gigantesco. Exatamente. E aí, eu acho que vale a pena a gente levantar um contraponto aí, né? Da onde também que vem um pouco isso. Tem duas coisas que eu acho que a gente pode levantar. Uma é uma coisa que a Gabi já falou, que é o fato de que tem muita gente que escreve e que não estuda, e que não está preparada para escrever com um erro de português gritante, não se preocupa com uma capa, com uma diagramação. Exatamente. Eu digo como leitora agora, gente, vou contar aqui para vocês, tem livros, quando eu realmente gosto da história, nem o erro me impede, tá? Porque eu já vi livros assim de traduções, você olha a coisa e você fica assim, meu Deus, socorro. Mas assim, não me incomoda. Agora, o que me incomoda é um livro mal estruturado. Sim. E aí a gente, vou puxar já para o nosso outro assunto. Aí o autor escreve um livro completamente mal estruturado, dá para alguém ler, a pessoa avalia negativamente, ele ainda quer forçar a avaliação positiva. A dar 5 estrelas, exato. E isso também é muito feio. E aí eu vou também deixar um parênteses aqui. Não estou dizendo que todos os autores que acontece isso têm uma narração ou têm um livro estruturado ou não. A discussão aqui também que eu quero levantar é outra. É, por exemplo, se você fez um acordo com o BookToker ou com o Instagram para que ele lesse o seu livro, você acordou o valor X, você está pagando pela opinião dele, você não está pagando por uma opinião positiva. Então tenham isso na mente de vocês. Está pagando pelo tempo dele de ler o seu livro, de resenhar o seu livro, e ele pode ter achado muito ruim. Para ele não funcionou. Não, sabe qual é o maior erro que eu vejo vários escritores cometendo? Por exemplo, a gente sempre pesquisa, eu e a gente está sempre trocando influências literárias, a gente procura as pessoas que gostam de ler os nossos gêneros. Claro. Por quê? Se a pessoa já gosta, por exemplo, do meu de fantasia ou já gosta de romance, a chance dela curtir a nossa narrativa ou não gostar realmente, só se realmente ela vê alguma coisa ali, porque já é o que ela gosta, é muito maior. Agora, eu vejo um monte de autor assim, não, fulano tem um ótimo engajamento. Às vezes a pessoa curte terror e você tá dando romance. Gente, ele não vai gostar. Ou então o cara gosta de literatura. Uma biografia. De literatura clássica. Aí você vai dar uma literatura de entretenimento para ele, ele não vai curtir. Exatamente. Você tem que olhar mais do que simplesmente quem é o BookToker do Instagram e se ele é estourado ou não. Você tem que achar alguém que esteja no seu nicho, alguém que goste da sua literatura. E mesmo, independente da avaliação, você precisa aceitar isso, gente, porque respeitar. É muito feio você combina uma coisa. A gente viu casos, assim, a gente ficou horrorizada com isso, de autores, de algumas leitoras, né, falando assim, se negando às vezes a receber autores nacionais, porque alguns deles ameaçaram elas de trocar. Primeiro, faziam ameaças mesmo, depois falava, trabalhou mal, então não vou pagar. Sim, gente, não existe isso. Você tá pagando pela opinião da pessoa, positiva ou negativa. Mas aí querendo destacar, gente, que isso tá longe de ser exceção. Pelo contrário, a grande maioria dos autores nacionais não são assim. Eles gostam dos feedbacks, eles respeitam as opiniões. E não pode generalizar, né? Eu acho que assim... A gente trouxe essa discussão e é o que a gente falou, é para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês realmente sentem e querem compartilhar em relação a isso. A gente queria criar esse espaço que a gente vai trazer, esses vídeos que a gente vai trazer para vocês, um espaço realmente para a gente conversar sobre as coisas, porque nós, como autoras, a gente também quer ouvir vocês, quer ouvir os leitores, e a gente quis criar esse espaço para ampliar a mensagem. Você vê que a gente está trazendo tudo aqui de uma forma mais neutra possível. A gente realmente quer ouvir vocês, quer saber o que vocês pensam, porque a gente, como autora, a gente vê o nosso filme sendo queimado, o filme da literatura nacional, que eu acho que é o pior, porque aí, no geral, tem tanta coisa boa aqui na nossa literatura que acaba sendo prejudicada por causa de casos como esse. E tem outra coisa também que aconteceu recentemente, que foi uma discussão que eu até participei, comentei e tal, que é assim, o cara leu um livro, gostou, se amarrou, fez questão de perder o tempo dele, mandando uma avaliação para o autor, dando um feedback, dizendo como aquele livro marcou, e aí o autor ou a autora, que a gente não entra nesse mérito, pega aquele texto quilométrico, a pessoa teve um trabalho, uma dedicação, um carinho, e dá um joinha.
E, cara, E e eu vou aí te a pessoa dizer- tava tão decepcionada e com a sensação assim, então por que eu leio o livro nacional se eu não consigo nem interagir com o autor e não consigo um feedback dele? Não, porque assim, que as pessoas querem esse feedback. A gente lembra, vou trazer de novo, porque isso é uma das coisas que as pessoas mais se encantavam. Assim, eu vou comprar o livro, a autora tá aqui, eu quero um autógrafo. Porque esse é o legal de você comprar uma literatura que seu país, você tem um contato direto com o autor. Então, assim, e eu tenho certeza de que o autor que deu joinha e deu carinho é aquele que vai reclamar nas redes que os leitores não comentam, não mandam feedback. Porque, assim, eu vejo muitos autores também que é assim, ou você coloca na Amazon e no Scooby pra todo mundo ver que você amou, ou você nem se dá o trabalho. E não é assim que funciona, gente. Você tem que responder o seu leitor, até se ele vai no WhatsApp, se ele vai, porque você fideliza o seu leitor, e aí ele vai comprar tudo que você produz, ele vai comprar os seus livros, ele vai trazer, ele vai ter carinho por você, você cria uma Mostra que cada opinião faz a diferença pra você. Sim, né? exatamente. A gente se importa. Eu respondo todos os meus leitores, eu mando mensagem em todos, eu converso, eu rio, eu gosto de ouvir. O meu tem mistério, fantasia, eu gosto de ouvir as teorias loucas, e aí eu fico ali louca pra contar pra ele, mas não posso, eu falo assim, não vou dar spoiler. Eu adoro até quando vem reclamar comigo, porque eu tenho um livro que tem um final meio polêmico, assim, né, que as pessoas ficam meio impactadas, e a pessoa fala, Gisele do céu, pelo amor de Deus, e cara, aquilo pra mim é tão legal, essa troca. Sim. E é pra isso que a gente escreve, né? Exatamente. Não, eu deixo meus livros sem final aberto, né? E aí a galera surta. Eu tô agora com o meu que a galera diz, cadê o Quinto? Cadê o Quinto? Não existe o Quinto! Socorro! E assim, eu vou até dos surtos, até dessas que falam, não, como é que você não explica isso? É legal, é gostoso. Eu queria dar um exemplo muito positivo aqui de uma pessoa que, cara, eu brinco que ele é onipresente, sabe? Porque assim, eu não sei como é que ele consegue fazer tanta coisa, que é o Rafael Montes, que é um cara que eu admiro muito. Maravilhoso, maravilhoso. É um cara que o cara escreve novela, o cara escreve filme, o cara escreve série, o cara escreve livro infantil, né? Tudo maravilhoso. O cara escreve livro adulto. Claro, todos dentro daquela temática do thriller, né? Isso, que é a linha na qual que ele é segue. especialista. Mas assim, e ele tá sempre presente, conversando com o público, respondendo às pessoas. Sim, quando alguém faz um vídeo engraçado sobre alguma coisa dele, ele reposta, ele brinca. Ele é um exemplo do que usa. Gente, Thalita Rebouças. Sim, tá. Gente, maravilhosa. Ela também é outra que interage muito com o público e traz. São exemplos positivos que a gente tem dentro da nossa literatura. E são pessoas bombadas, que teoricamente não eles precisaram a ser bombados. Isso aí também é legal deixar claro. Pessoas que chegam no nível que eles chegaram também chegam por causa dessa troca, esse carinho. Você vê até isso de propósito. Essas pessoas, geralmente, quando as pessoas são antipáticas, não geram essa conexão com o público. Você precisa do público, você precisa se tocar em outra. É justamente esses surtos e até as críticas que os leitores vêm pra gente, eu tenho certeza que a gente faz isso também, a gente sempre analisa e melhora. Sim. Porque quando é alguma coisa que o leitor sinaliza pra gente que a gente fala assim, poxa, aí já melhora no próximo livro. E aí já você vai evoluindo. Gente, o que eu evoluí da minha escrita, desde o primeiro até o quarto livro que eu tenho hoje em dia, o que eu já evoluí do que estava ali, é uma coisa que os meus leitores falam. Eles amam a história toda, mas eles falam, nossa, muito mais. Você vai desenvolvendo. A história vem até mais fácil. Eu acho que hoje em dia a gente deve sentir isso também. Nossa, hoje em dia quando é eu mais pego fácil. Pronta pra Viver, que é meu primeiro livro, eu pego o sétimo, assim, até a minha maneira de criar, a própria estrutura. Facilidade para você desenvolver outro nível. Gente. E o feedback das pessoas tem muito a ver com isso. Não só os estudos, né, gente? Porque isso é outra coisa. A gente tem que estudar o tempo inteiro, né? Não dá para ficar parado. Não dá. Você tem que estar sempre procurando as novas técnicas, sempre procurando o que está acontecendo. Isso é uma dica que eu acho que é legal, um insight que é legal a gente deixar aqui para os autores que estiverem assistindo a gente. Sempre busquem o que está rolando no momento, não para que vocês escrevam o que está na modinha, não é isso, mas para que vocês entendam o que está rolando no meio, porque muitas das vezes você consegue encaixar aqueles insights dentro da sua história, sem mudar o seu gênero, sem mudar o como você se sente em relação a isso, mas você já consegue colocar. Então, assim, realmente todo um cuidado, estrutura e estudo de escrita criativa. Gente, não é brincadeira. Não é só sentar e escrever, mas de quem dera. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito afeita e que acho que tenho muito um talento natural para escrever contos. Mas eu tô sempre estudando contos. Sim. Porque, cara, o conto tem uma força, né? Aquela coisa do punch. E você consegue pegar um impacto mais profundo ali. E aquilo ali vai te ajudar na narrativa longa. Exatamente. Se você consegue bombar num ponto ali, que é uma narrativa curta, você já consegue encaixar. Porque cada palavra é essencial, né?
Você não pode desperdiçar nada. Conta, é tudo contadinho, literalmente, conta é contadinho, é tudo contadinho, é bem por aí mesmo. É short story, né, em inglês, né? E, cara, Sim. Então, assim, tudo te faz crescer, até mesmo aquilo que você não vai publicar. Mesmo que você não vá fazer um livro de contos, aquele estudo vai te enriquecer de outra maneira. E ler todos os gêneros. Se você escrever, você tem que ler de tudo, porque também isso é outro site legal, você já vai aprimorando a sua escrita. E, gente, pra quem é Bookstagram, quem é BookTok que tá assistindo a gente realmente quer saber de vocês, assim, quais são os parâmetros que vocês seguem, como é que vocês veem essas avaliações, como é que vocês encaram quando um autor chega com questionamento assim. E outra coisa, eu sei que muitos não aceitam trabalhar com autor nacional. E eu acho que é muito por causa disso que a gente trouxe aqui pra conversar. A gente queria até confirmar isso, assim, quais os motivos? Por exemplo, se você não trabalha com autor nacional, o que te levou a não fazer? Isso, deixa aqui pra gente. Porque isso aí é um material, né? Isso é enriquecimento, isso pra gente poder até conscientizar as pessoas do porquê que isso acontece. Sim, até se você tiver algum assunto que você quiser que a gente levante ou que a gente fale melhor do que a gente trouxe aqui hoje para vocês, deixa nos comentários, a gente realmente quer saber, a gente vai tentar responder todos vocês, né, que deixaram os comentários aí, porque assim, a gente como autora também está procurando evoluir, também quer saber e quer levar isso para outros autores, para que a gente evite, a gente quer casar isso, a gente quer que todos os influencers literários, gente, que tem saído reportagens tão incríveis, o quanto esses influencers estão trazendo de positivo, estão aumentando o número, graças a Deus, de leitores no nosso país. E aí, voltando à Bienal, né, gente? Sim. Quantas pessoas foram à Bienal do Rio, que aconteceu em setembro de 2023? Por causa dos book influencers, Você vê que o próprio TikTok fez um stand na Bienal. Que bombava. Eu achei isso incrível. E tinha assuntos de livro, eles realmente casaram com a literatura, que foi de uma forma genial. Então, assim, a gente tem que tentar casar isso e trazer isso para a nossa literatura e descobrir o porquê que alguns deles não querem trabalhar com autores nacionais, e esses que estão tentando forçar uma avaliação, gente, isso precisa parar. Seja independente do que for, independente de qual seja a avaliação, porque como eu trouxe aqui, como exemplo da Perdida, Karina Risse, gente, J.K. Rowling, fenômeno mundial, ninguém agrada todo mundo. Se você for na Amazon, tem avaliação 2, 3 estrelas. A única coisa que a gente acha legal é você realmente falar o porquê você dá essa avaliação. Sustentar, né? O motivo daquela nota, o motivo daquela avaliação ruim, digamos assim. Exatamente. Só isso, porque assim, quando você sustenta, você até faz outro leitor ganhar tempo. Porque às vezes um argumento, foi como eu falei, né? O que botaram no meu livro, um argumento que para você justificar o porquê você achou ruim, é o que vai fazer um outro leitor querer ler. Exatamente. Então, assim, até na crítica, a crítica construtiva, né? Eu acho que isso falta muito. Hoje a gente está naquela época do cancelamento, a gente cancela e a gente não traz uma crítica construtiva. Então, assim, até as resenhas, gente, tem que parar de ser resumos dos livros com um casal muito fofo no final. Não é assim que a gente constrói. Se a gente realmente está querendo trilhar, né, um novo caminho, despertar o interesse do leitor, dizer pro cara por que vale a pena você parar tudo que você está fazendo para ler esse livro agora, né? Exatamente. E você vê que tem alguns TikTokers que moram no meu coração, gente, eles fazem isso de uma forma brilhante. Surreal. Eles contam uma historinha, e é isso que eu falo, tem gente que eles fazem até vídeo, toda uma historinha, encenando, você cria desejo por aquele livro. Aí você vê um outro que escreve só um resumo, um negocinho, não faz... E faz em massa, né? Assim, você vê que no mesmo dia o cara posta de 55 autores, por exemplo. Sim, às vezes nem leu os autores. Muito provavelmente não leu. Não leu, exatamente. E aí dá qualquer avaliação, porque eu vou trazer um outro insight aqui antes da gente finalizar. Até os 5 estrelas por ser dado, também não é positivo. Não. Porque você vai dar 5 estrelas, você tem que dizer o porquê você amou o livro. 5 estrelas por 5 estrelas também não é nada. E aí vai naquela outra polêmica que é um pouco mais antiga, de um youtuber famoso, né, que esculachou um livro que é um dos queridinhos do BookTok, que por sinal eu tô lendo e estou adorando, tá? Sim, eu li também aqui, ó. Mas aí é questão de gosto pessoal, gente. Isso, exatamente. Vamos entrar nesse mérito. Mas falando que todo booktoker dá 5 estrelas no livro, porque como se eles ganhassem dinheiro para isso e não tivessem opinião própria, não tivessem autenticidade e tal.
E não é verdade, tá? Não, e é o que eu vou te dizer, é a discussão que a gente também está trazendo aqui. Se você se você fecha um acordo com o autor, você dá 5 estrelas para tudo, você está contribuindo para críticas como essa que não deveriam nem existir. Porque se ele falou, independente de estar errado e tudo, mas se ele falou, gente, é porque tem fundamento em algum lugar também, porque ele não tirou de vozes da cabeça dele. Tem muito. E aí é claro que ele foi preconceituoso, sim, generalista. Exatamente. Sim. Não, a gente não tá em nenhum momento defendendo, tá, gente? Pelo contrário, ficamos revoltadas ficamos revoltadas também. Mas o que eu tô trazendo aqui também é o ponto de que, assim, a avaliação... Que alguém dá margem a isso, né? Exatamente. É aquilo que a gente falou que estava rolando no Trades. No início do ano, todo mundo é booktalker, todo mundo é book Instagram para poder avaliar positiva ou negativamente um livro para ganhar livro de graça e depois vai. Aí essa massa de pessoas acaba nublando, igual a gente falou do autor. Um autor nacional que acabou ameaçando, fazendo alguma coisa em relação a um book Instagram, queimou os outros autores nacionais. Da mesma forma que essa galerinha queima os próprios influencers. Então, isso foi também um dos motivos. Eu acho que o grande segredo da coisa é trabalhar com seriedade. Qualquer que seja o segmento, gente. A gente tem que ser sério, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser fiel à nossa opinião. A gente tem que falar sobre aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente acredita. Eu acho que isso é fundamental para qualquer coisa. Com certeza. Isso aí já faz a gente conseguir trilhar um novo caminho, né? Já vai trazer uma nova luz. Se a gente conseguir ter uma discussão saudável também, igual a gente está aqui num bate-papo, porque a gente também viu muito rolando um trade, a galera começa a levar para um outro nível. Eu acho assim que direito à própria opinião todo mundo tem. Você gosta se você quiser, você não gosta se você não quiser. O que a gente está falando aqui, né, é para você realmente expressar a sua opinião completa, sua opinião como um todo, com respaldo. E também, gente, com consciência. Porque é aquilo, todos nós um dia vamos estar nessa roda, todos nós passamos por isso. Então, assim, tenham consciência, tenham essa conscientização de que é importante, independente se você está dos lados, se você é um autor ou se você é um leitor ou um influencer literário, em algum momento, como eu trouxe aqui, eu e a Gia, a gente trouxe, em algum momento, alguém que vai fazer alguma coisa vai prejudicar o seu trabalho. Então, a gente trouxe as duas vias, né? Exatamente. A gente está tentando levantar aí todos os pontos, né? Todos os vieses, digamos assim, para mostrar que nem todo mundo está certo, nem todo mundo está errado. Na verdade, tudo é questão de ponto de vista. Ponto de vista, exatamente isso. E aí você precisa analisar e realmente ver, porque assim, se hoje em dia esses influencers literários têm aumentado tanto a taxa de leitura, tem um motivo para isso. E os que aumentaram, aqueles que levam a sério. Claro. É aqueles que fazem resenha crítica, aqueles que a gente falou que fazem toda a encenação, a coisa. E que botam, né, o suor ali no que fazem com qualidade, investem em tudo aquilo. É mais do que número de seguidores. Exato. Então, assim, gente, eu acho que era mais ou menos essa discussão. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. Bora conversar, bora trocar. Coloca o que você quer ver também em próximos vídeos, né? Exatamente. Quais os temas, quais as discussões, quais as polêmicas. Enfim. Que a gente tá na internet, a gente vai procurar todas as informações e vai trazer para vocês tudo de uma forma bem neutra para gerar uma discussão bem leve, né? Exatamente, bem leve. E não esquece, né, de seguir o nosso canal, de compartilhar o vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso, que precisa estar por dentro desse tema, alguém que já estava discutindo isso com você. Então, gente, segue, compartilha aqui e acompanha.